Olá, bom dia. Como vocês estão hoje? Hoje nós vamos aproveitar a nossa aula para fazer uma atividade diferente, tá bom? A gente vai só comentar o que a gente já estudou e vamos fazer uma atividade prática. Vamos falar aí sobre a autoestima. O que a gente pode fazer então para pensar no nosso eu, ok? Arte, então, ela aborda diferentes atividades, né, diferentes modalidades. Então, nós já estudamos de tudo um pouco. A pintura, o desenho, as colagens, a teatralização, as dobraduras, a musicalidade. E aí a gente vai estimulando o desenvolvimento dessas manifestações artísticas, certo? Hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai pensar um pouquinho. Por quê? Nós começamos a falar aí sobre os brinquedos da arte óptica. Aí a gente passou para o cinema, falamos do cinema mudo, falamos sobre a evolução, depois a gente começou a falar sobre a televisão, certo? Mas então o que eu fiquei pensando? A gente precisa fazer uma atividade diferente, trabalhar o lado artístico mesmo, ok? Por que a gente vai fazer isso? Para descontrair um pouco, tá bom? Então, o que a gente vai precisar hoje? A gente vai precisar do caderno de desenho, e aí quem não tem o caderno de desenho vai pegar uma folha de sulfite, tá bom? Régua, lápis, borracha e lápis de cor. E algo que a gente vai precisar também é uma canetinha preta, tá bom? Então, separa aí o material e vamos prestar atenção. Por quê? Estudando aí sobre as artes e a evolução, né, em todo esse processo, a gente começa a comparar os diferentes estilos de arte e de expressão artística, tanto os empregados hoje como os das épocas passadas, certo? Então, quando a gente falou do cinema, eu percebi que Charlie Chaplin, ele nos deixou grandes mensagens. Então, eu vou começar com essa mensagem e a gente vai passar aí por uma atividade prática, ok? Combinado? Então, vamos lá. Vou compartilhar aí a tela. Então, vamos lá falar a respeito, então, de Charlie Chaplin. Quando a gente começou a estudar o cinema, a gente falou do cinema mudo, a gente começou a falar desse personagem. Então, quem ele é? Charles Spence Chaplin, mais conhecido como Charles ou Charlie Chaplin, nasceu no dia 16 de abril de 1889, em Londres, lá na Inglaterra. E ele morreu aos 88 anos, em um dia de Natal, 25 de dezembro de 1977, lá na Suíça. Charlie Chaplin se tornou uma figura emblemática. Era do cinema mudo e, em especial, ficou conhecido pelo personagem Carlitos, ou o Vagabundo, criado e interpretado por ele mesmo. E aí a gente estudou quando a gente falou do cinema mudo. Além de ator, Chaplin também foi diretor, produtor, humorista, empresário, escritor, comediante, dançarino, roteirista e músico. Chaplin é um dos primeiros astros da história do cinema, elevando a indústria a um patamar que poucos ousaram imaginar na época. Entre os seus filmes mais conhecidos, então, estão Luzes da Cidade e Tempos Modernos, que nós já estudamos e que eu já mostrei para vocês. Mas, professora, por que você está falando nele? Porque ele deixou 4 declarações muito marcantes. E a gente vai falar um pouquinho disso, porque a gente vai falar aí sobre autoestima. Então, a gente tem que se valorizar. A gente tem que se contentar com o nosso modo de ser, certo? Demonstrar confiança nos nossos atos. Então, a vida é feita de escolha. O que vocês escolhem? Vamos escolher ser felizes? Então, se a gente escolher ser feliz, o que nós podemos fazer? E aí vem a declaração de Charlie Chaplin, que nos ajuda nisso. Presta atenção. Olha lá.
Nos muitos filmes que produziu, Chaplin sempre soltava seus pensamentos e ensinamentos brilhantes que até hoje estão imortalizados. Entre tantos ensinamentos, destaco 4 declarações. Então, uma declaração que é muito importante é: nada é para sempre nesse mundo, nem mesmo os problemas. Então, nós estamos aí passando por uma fase turbulenta. Será que vai ficar assim? Não, nem mesmo os problemas duram para sempre. Então, o que a gente pode fazer para tornar os dias mais leves? Podemos mudar a nossa linha de raciocínio? O que eu posso fazer? Me manter positiva, certo? Então, vamos lá. Ele também falou que ele gostava de andar na chuva, porque ninguém podia ver suas lágrimas. Olha só que fantástica essa imagem. Então, a gente tem que extravasar? A gente precisa chorar de vez em quando? Sim. E ele fala isso aí, mas ninguém precisava saber. O dia mais desperdiçado na vida é o dia que não rimos. Então, o que a gente pode fazer para transformar aí, mudar esse nosso humor? E aí a gente usa as habilidades artísticas, porque vai estimular esse desenvolvimento. Outra coisa importante que ele disse é que existem 6 melhores médicos no mundo. E quais são os 6 melhores médicos no mundo? Então, nós temos aí a luz do sol, que é a vitamina D. Posso ir para a praia no momento? Não, mas eu preciso tomar esse sol. Vamos na sacada, vamos no quintal, vamos mudar um pouquinho aí a nossa rotina, mas tudo é possível. 2, descanso, né? A gente fala às vezes, mas não estou fazendo nada, estou me sentindo tão cansada. Quando a gente pensa muito, também cansa. Então, o que a gente precisa às vezes? Dar uma parada, dar uma relaxada. Então, o descanso ele é fundamental. 3, o exercício. Então, cria aí uma nova rotina. Se exercite mesmo que em casa, tá bom? Nós temos a dieta balanceada, que ela é fundamental, a autoestima e o fundamental, gente, e que no momento a gente está sentindo uma grande falta, que são os amigos. Então, mantenha-os em todas as fases da sua vida e você vai desfrutar de uma vida saudável. Esses são os 6 médicos, 6 melhores médicos. Quem disse isso? Charles Chaplin. Então, olha só, é importante a gente manter esses laços de amizade? Com certeza. Como é que nós estamos agora? Podemos estar próximos? Não, mas mantenham-se sempre conectados. Liguem, mandem mensagens, mandem imagens que elevem a autoestima, tá bom? E aí, quem falou isso foi Chaplin, que viveu até os 88 anos e nunca se arrependeu de ter criado tanto. Então, acredite nele. Somos todos turistas. Desfrute da viagem chamada vida. A vida é apenas uma. Viva hoje e compartilhe com as pessoas que são importantes para você, ok? Sabendo disso, a gente tem que começar a pensar, promover mais essa interação, desenvolver mais as áreas de conhecimento, pegar mais variedade de materiais, para a gente poder desenvolver novas técnicas, novas habilidades. Então, vamos à arte para isso? O que vocês acham? Isso é possível? Com certeza. Então, pensando nisso, e para a gente tornar o dia hoje mais tranquilo, a gente hoje vai fazer, enfim, uma atividade artística, tá bom? Eu quero que vocês peguem aí, gente, uma folha de sulfite ou o caderno de desenho, peguem o lápis, peguem a régua, deixa eu pegar aqui que caiu. Vamos lá, ó. Vocês vão fazer margem de 2 centímetros, ok?
Então, marca aí, margem de 2 centímetros. Eu vou fazendo aqui, vocês vão fazendo aí. Eu já deixei a minha marcada. Então, na verdade, eu vou só montar a margem. Margem de 2 centímetros, ok? Vamos lá. O que a gente vai fazer? Nós vamos fazer uma arte com círculo. Para que isso, professora? A gente trabalhou com os brinquedos ópticos, lembra? A gente falou do cinema, dessa evolução toda. Então, o que eu pensei? Vamos criar uma arte com círculo, porque aí lembra o quê? A projeção, lembra os rolos de filmes? Então, a gente vai fazer aí, quem sabe, uma op-art. Então, a gente pode usar um pouquinho dessa ilusão óptica, né? Bom, eu fiz aqui, então, a margem de 2 centímetros, ok? E o que eu vou fazer agora? Nós temos que fazer vários círculos. Que tamanho, que lugares vocês vão escolher. Então, façam vários círculos. Professora, e se eu quiser fazer um círculo por cima do outro, posso? Pode. Ó. O que você vai escolher depois? Qual é o círculo que você quer destacar? Qual é o que você quer que fique por cima? E aí você apaga a linha do que fica por baixo. Então, vou apagar aqui para vocês perceberem, ó. Eu quis destacar esse círculo. Então, eu apaguei a linha do que vai ficar por baixo, tá bom? E aí eu vou fazer esses diversos círculos em vários lugares. Círculos maiores, círculos menores, espalhando aí em toda a folha. É bom que vocês acompanhem junto comigo. Qualquer dúvida, manda no bate-papo, tá bom? Ó, e eu tô espalhando os círculos em toda a minha atividade. Por que isso, professora? Porque a gente vai extravasar nossa energia. Nós vamos criar, nós vamos pintar. Então, isso vai nos manter aí mais tranquilos, mais relaxados, desenvolver novas habilidades, novas técnicas. Ó, ok? Agora, o que eu tenho que fazer? Dentro desses círculos, eu vou criar texturas. E aí vocês podem pensar na textura que vocês quiserem. Lembrando que todo desenho começa com ponto, a linha, a forma, certo? Lembra as texturas de Romero Brito? Vocês podem usar a que vocês quiserem. Então, eu vou pegar um círculo, vou fazer aí o meio desse círculo, eu vou fazer em forma de caracol, ó. Vou usar como se fosse um caracol. Desse meio, eu vou tirar linhas na lateral. Então, em cada círculo, eu vou criar uma forma diferente. Onde é para deixar essa atividade depois? No caderno. Eu vou vistar, tá bom? Então, vai escrever arte com círculo, formas em movimento. Vamos usar os círculos para criar o desenho. Esses círculos é que vão indicar o movimento, ok? E em cada círculo, vocês vão criar uma forma diferente. Eu vou dividir aqui para vocês verem. Vou criar uma outra forma. Ó, estou fazendo um outro desenho. E eu vou continuar usando aí o caracol em alguns. Vai fazendo aí, gente. E aí, mostra quem quiser tirar dúvida, tá bom? Vou mostrar já já um modelo pronto para vocês poderem se orientar melhor. Ó, fazendo outro tipo de textura. Agora eu vou fazer linhas retas. E aí eu vou criando em cada espaço uma textura diferente. Hoje a gente está unindo técnicas, tá bom?
E depois, na hora de pintar, a gente pode trabalhar positivo e negativo, que é o preto e branco, e só colorir o fundo. Depois, vocês vão perceber que se a gente fizer um movimento com a folha de rotação, a gente vai ver que as linhas parecem se movimentar, porque a gente está usando um pouquinho da técnica do Art, ó, tá bom? E eu vou fazer isso. Então, o que vocês vão escrever no caderno? Arte com círculo, formas em movimento. E aí, ó, nós temos vários exemplos, tá vendo? É dessa forma que vocês deverão criar o de vocês. Então, vão pegar a folha em branco, vai escrever arte com círculos, formas em movimentos. Daí vocês vão desenhar os círculos da forma que vocês acharem melhor, tá bom? Não esqueçam que eu fiz a margem de 2 centímetros. Então, hoje a gente está trabalhando com a técnica artística. Então, vamos lá. Fiz a margem de 2 centímetros, fiz vários círculos na posição que vocês acharem melhor, o tamanho que vocês acharem melhor, usando a criatividade para criar essas formas, tá bom? Vão criar, depois preencher com muitas texturas. Então, vamos fazendo, passo a passo. Olha lá. E aí a gente vai criando vários elementos. Professora, depois de desenhar essas texturas, nós temos que usar aí a canetinha preta. Então, o que eu vou fazer? Posso fazer direto com a canetinha preta? Pode, tá? Pega aí a canetinha e já vai criando aí o de vocês. Eu tô aqui fazendo um esboço primeiro e depois eu vou usar a canetinha. Então, olha lá, já estou na minha terceira forma, ok? Vamos ver, agora eu vou fazer aqui. E enquanto vocês vão fazendo de vocês, eu vou criando o meu também, para a gente poder aí comparar. Então, vamos lá, gente, ó. Passo a passo, tá vendo? A gente vai chegar aí até esse passo. Então, eu preciso que vocês preencham todos com textura. Depois, vamos pegar a canetinha. Eu tô usando essa, que é um marcador permanente, marca tudo. Ou pode ser esse aqui, tá bom? Quem não tem pode usar uma canetinha simples. E a gente vai passar por cima desses desenhos. Eu vou aqui já fazer esse aqui direto, ó. Ok? Vou dividir em vários outros círculos e vou fazer uma composição em cada um. Depois que a gente terminar de fazer todas essas linhas, o que nós vamos fazer? Nós vamos pintar só o fundo, não esses círculos. Os círculos nós vamos deixar em preto e branco mesmo, positivo e negativo, tá bom? Olha lá, já estou utilizando a minha caneta para compor aí a obra. Então, nós temos que preencher todo o desenho. Professora, como é que eu vou preencher? Eu uso as texturas, qualquer tipo de textura. Então, um ponto, linha, forma, vai dando aí asas à sua imaginação, combinado? Vamos lá.
Hoje a gente está trabalhando habilidades artísticas através do desenho e da textura. Então, vamos lá. No final, a gente vai fazer aí um movimento de rotação para ver essa técnica de OP-Art em movimento. Por que OP-Art? Porque o OP-Art, ele trabalha um pouquinho com a ilusão de ótica, lembra? E aí, o que que a gente vai ver? Que as linhas parecem vibrar ou movimentar. Então, quando a gente falou do cinema e a gente trabalhou lá os brinquedos, a gente falou muito da ilusão de ótica. Olha lá. Então, vamos fazendo. Quem quiser aí mostrar, gente, tá bom? Seria bom para a gente compartilhar ideias. O que vai fazer depois? Deixar no caderno, que essa eu vou vistar, tá bom? Então, por favor, todos fazendo atividade. Tá? Finalizando aí. Então, vamos usar a canetinha, fazendo o contorno, finalizando aí o movimento do desenho. Cada textura é importante, então, é importante que em cada círculo você crie uma textura diferente, tá bom? Ó, como está ficando o meu. Agora só faltam basicamente 3 círculos, e aí eu vou dando continuidade aqui ao processo, até finalizar. Quando finalizar, eu vou passar a canetinha também por cima da margem, ok? E vou pintar aí o fundo. Professora, como nós vamos pintar o fundo? Então, já vai pensando a cor que mais te agrada. Então, qual é a sua cor preferida? Já separa aí que a gente vai pintar um fundo. Conseguindo, gente? Eu aqui já estou no processo já de finalização das texturas. E aí já mostro para vocês como é que ficou isso, tá bom?
Olha lá, só falta um agora, tá vendo? Então, a gente está trabalhando aí com a arte em círculos, formas em movimento. Então, pensa aí, usa a sua criatividade na hora de criar essas formas em movimento. Preencha com muita textura. E depois eu estou usando o efeito positivo e negativo, ou seja, o preto e o branco, tá bom? Vamos lá, e esse aqui eu vou fazer diferente. Bom, finalizei minha textura, olha. Vou agora passar a canetinha em cima da margem. Vamos lá, já estou passando a canetinha em cima da margem, ok? E depois nós vamos pintar aí o fundo. Vamos lá. Feito isso, então eu fiz aqui, ó, toda a textura, estão vendo? Nós vamos pegar aí um lápis de cor, a cor que vocês acharem melhor. Eu vou escolher aqui verde. Então, vou pegar o verde e vou pintar, gente, somente o fundo. Olha lá, só a parte onde não tem os círculos, ok? E a gente vai pintar todinho essa parte. Para poder, enfim, fazer o movimento de rotação e ver essas linhas se movimentarem. Bom, olha lá, estou pintando somente os espaços onde não tem o círculo. Como é que está aí o de vocês? E aí, Giovana, Emily, como é que está? O Roger, a Mariana, a Luísa, a Luíse, Isadora, Gabriele, Isabela, Gisele. Como é que está, gente? Dimitria, Maria Fernanda, Evelyn, gostaria muito de ver a atividade. Vamos lá. Agora já estou no processo final, que é a fase em que a gente vai pintar, fazer o acabamento da atividade. E aí sim a gente conclui a arte com círculo, formas em movimento. Então, quem tiver dificuldade na hora de criar textura, pensa aí nas texturas de Romero Brito, as texturas que vocês aprenderam desde o Fundamental 1 até o ensino médio, ok? Vamos lá. Agora só falta um pouquinho e aí eu finalizo a atividade. Lembrando que vocês têm que ter esse registro no caderno, ok? Então, escrevam aí arte com círculos, formas em movimento. Atividade para relaxar. Então, a gente está aí extravasando nossa energia através do desenho.
Então, vamos lá. Para mim, só falta um pedacinho e já mostro para vocês como é que ficou a minha composição, tá bom? Então, lembrando que eu passei o passo a passo, para quem entrou depois, eu pedi para pegar uma folha de sulfite, fazer uma margem, desenhar vários círculos, e aí quando fizer os vários círculos, vai pensar qual é o círculo que você quer destacar, deixa ele aparente, e apaga a linha do que você quer que fique abaixo. E depois nós vamos criar aí várias texturas. Trabalhamos com positivo e negativo. Então, é efeito positivo e negativo. Por que que chama assim? Porque é o preto e o branco, tá bom? E aí, quando eu falei que a gente faz um movimento de rotação, se a gente movimentar, dá a impressão que algumas linhas, elas se movem ou vibram. Depois que vocês terminarem, faz um movimento aí de rotação para ver se vocês conseguiram esse efeito na obra de vocês. Eu também fiz um outro, olha. Esse aqui eu fiz em laranja ao fundo. Esse aqui dá para ver bem as linhas em movimento, ok? O que que a gente vai fazer? A gente vai guardar. Por quê? Depois a gente vai falar aí sobre alguns artistas. E isso faz parte aí de uma das técnicas em que nós vamos utilizar em sala depois, ok? Então, faz aí o movimento de rotação. Dá a impressão que as linhas vibram e se movimentam. Essa é a técnica do op art, tá bom? Vocês devem ter estudado também o que é arte cinética. E aí, a arte cinética, ela realmente se movimenta. Então, através da água, do vento ou de um motor. Já a op art não, ela dá essa ilusão, tá bom? Conseguiram fazer, gente? Bom, terminado, o que que vai ser feito? Colado no caderno. Assim que tiver oportunidade, eu vou listar todas as atividades, ok? Tudo que eu tenho feito com vocês, eu tenho guardado, e aí a gente vai depois comparar em sala. Vou levar os meus e vou listar os de vocês, tá bom? Professora, eu perdi algumas aulas. Olha lá, as aulas ficam gravadas, que aí vocês podem fazer as atividades, porque depois eu vou anotar direitinho o que todo mundo fez, tá bom? E com certeza, aqueles que fizeram terão destaque, lógico, né? Então, olha aí, gente. Conseguem ver o efeito de rotação, onde as linhas vibram e se movimentam? Não sei se daí vocês conseguem ver. O certo é estar na frente de vocês e vocês olharem de cima para baixo, tá bom? Quando vocês terminarem, então, vocês movimentem aí a folha de vocês e percebam se vocês conseguiram esse efeito. Combinado? Espero que vocês tenham feito a atividade, tenham gostado bastante. Termina aí de pintar com cuidado e aí a gente vai preparando algo diferente para próxima aula, para a próxima oportunidade, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui, desejando que vocês tenham um final de semana maravilhoso e logo, logo estaremos juntos, se Deus quiser, tá bom? Então, gente, um beijo a todos e um até breve. Tchau, tchau!